Fala galera, tudo certo? Ó, fazendo um vídeo de pré-jogo aqui pro jogo de logo mais entre Atlético e Cruzeiro, né? Clássico de Minas Gerais, né? Um dos maiores clássicos do Brasil, né? Para mim é o terceiro maior clássico, né? Atrás de Grenal e de Palmeiras e Corinthians, né? E falando do jogo de hoje, né? O jogo hoje às 9h30 da noite. A obrigação vencer pelo time que temos, pela história que temos. Por mais que a história não entre em campo, mas como é clássico, a gente precisa vencer. A gente não pode nem sequer cogitar empatar com o time do Atlético. O time do Atlético é horrível, é muito ruim. Ainda está sem o Lianco, que faz alguma diferença no jogo, que para mim é um fanfarrão, mas a gente precisa ganhar. Pelo investimento que foi feito esse ano, por tudo, pelas pretensões que o Cruzeiro ainda tem no Campeonato Brasileiro. Por mais que o título do Campeonato Brasileiro esteja difícil, esteja longe, mas a gente precisa nos mantermos nas primeiras colocações, brigando diretamente com o Palmeiras e o Flamengo. Por mais que o Palmeiras e o Flamengo tenham elencos muito melhores que o nosso, mas a gente precisa estar colado com eles. E para que daqui a uns anos a gente nas melhores posições ir conquistando e disputando com os investimentos que a gente tem feito ao longo dos anos, para a gente ir disputando, para a gente daqui a pouco chegar num nível do Palmeiras, num nível de elenco do Flamengo. Então a gente precisa estar nas primeiras posições, e para estar nessas primeiras posições a gente precisa vencer esses jogos, vencer Atlético, vencer Santos, vencer Vasco, vencer Ceará, times. Tirando o Atlético, que a gente venceu no primeiro turno, Vasco, Santos e Ceará, a gente derrapou, a gente perdeu. E jogos fáceis de ganhar, a gente perdeu. Eu costumo falar que a gente é igual Robin Hood, né? A gente tira dos grandes para dar para os pequenos, né? A gente ganha dos times que estão lá em cima e empata com os times que estão lá embaixo. Então, é inadmissível hoje que hoje está um empate com o Atlético. E nem só por ser clássico. Claro, tem a relevância de ser um clássico, mas por ser... o Campeonato Brasileiro já está na sua reta final. Está indo para a sua reta final. Então, a gente precisa estar nas melhores posições, nas primeiras colocações, né? Então, o jogo de hoje é obrigação ganhar. E a gente vem vencendo o Atlético ao longo dos anos, assim. A gente ficou um tempo sem vencer, né? Sem conseguir ter bons jogos com o Atlético. Foi naquela fase ruim que o Cruzeiro estava na Série B, sem investimento algum, não pagava dívidas, não pagava salários, não pagava nada. Aí sim, ali a gente perdia, porque o time do Atlético era infinitamente melhor do que a gente. Nossa, eu tô com o Flamengo na cabeça, não sei porquê. Porque é a primeira posição nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas naquela época, 2020, 2021, o Atlético estava com investimento, ganhou tanto a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro em 2021. Então, naquela época, a gente até poderia perder. É ruim por ser clássico, né? E por a gente ser o maior time de Minas, né? Então, mas hoje é completamente o reverso daquela época. Hoje a gente está com investimento, está no topo da competição. Então é obrigação vencer, jogar, e precisamos jogar bem. Precisamos jogar bem, é vencer e convencer, não é só vencer. Por mais que os 3 pontos valem do mesmo jeito, se a gente joga bem ou joga mal, se a gente vencer, vai valer os 3 pontos do mesmo jeito, né? Mas se a gente, repito, se a gente quer conquistar títulos, a gente tem que jogar bem. A gente não pode depender só de uma bola, de um contra-ataque para ganhar título. Não, a gente tem que jogar bem. Claro, vai ter jogos que a gente vai jogar mal. E isso é normal de todas as equipes do mundo, né? Mas esses jogos, primordial, tipo um Cruzeiro Atlético, a gente precisa vencer e convencer, vencer jogando bem. E falando mais do jogo de hoje, né? Não teremos o Fabrício Bruno, né, que ainda está com a seleção. Jogou ontem contra o Japão, né? Infelizmente, deu 2 vacilos lá que terminamos derrotados para a seleção do Japão. Mas acontece, né? O jogador é passível de erro, o zagueiro ainda é mais passível de erro. É ruim demais, mas fazer o quê, né? Não vamos crucificá-lo, né? Para mim, o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje, e não é 1 ou 2 erros que vai fuder ele, né? 1 ou 2 erros que vai
falar, ah, ele é o pior zagueiro do Brasil. Não, ele vem jogando bem no Cruzeiro, vem todos os jogos com regularidade. Então, a gente tem que olhar esses jogos, não é um jogo ou outro que a gente tem que olhar. Porque o jogador é ser humano, né? Um jogo ele vai mal, mas no outro ele pode estar completamente bem e jogar muito melhor, fazer gol. Ou no caso do Fábio Bruno, tirar muitas jogadas, barrar jogadas, desarmar muito. Então a gente não tem o Fabrício Bruno, né? Acredito que o Jonathan Jesus vai ser titular, né? Eu tentaria o João Marcelo, né? Mas acho que ele vai com o Jonathan Jesus. Espero que o Gabigol tenha mais chance, que o Caio Jorge volte a marcar no Campeonato Brasileiro. Tem um tempo que já que ele não marca. E se ele não marcar, ele vai ficar para trás, porque o Verratti tá marcando gols, o Arrascaeta tá marcando gols pelo Flamengo. E o Caio Jorge precisa voltar à era artilheira para, se Deus quiser, conquistar a artilharia do Campeonato Brasileiro no final, né? E o time vai ser praticamente o mesmo que joga todos os jogos, né? Que é Cássio, William, o Jonathan Jesus vai entrar no lugar do Fabrício Bruno, Lucas Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. No ataque, Caio Jorge, e acredito que o Wanderson volte, né? Acho que ele já tá meio que recuperado. Se não for ele, vai ser o Ken Arroyo, né? Que é um velocista equatoriano, 19 anos, um talento fantástico, que se Deus quiser vai dar muitas alegrias pra gente e no futuro vai arrecadar muito dinheiro pra gente, né? Que a gente precisa, né? Não é porque a gente está sob o comando do Pedro Lourenço, né? Que é um dos maiores empresários do Brasil, que a gente tá rico. Não, a gente não... O Cruzeiro não tá rico. Quem é rico é o Pedro Lourenço. O Cruzeiro é diferente. Então a gente precisa, com o dinheiro de vendas, o dinheiro de títulos, que é primordial a gente ganhar a Copa do Brasil, a gente vai pagando as dívidas e vai investindo no time, investindo no CT. Então é muito importante, eu acho que eu repeti umas 5 vezes nesse vídeo, ficarmos nas primeiras posições. E o mais importante é a gente ganhar a Copa do Brasil no final do ano, né? Que vai ser, a final vai ser em dezembro, semifinal e final. E mais para o jogo de hoje, acho que 2-0 pra gente. Se Deus quiser, o KJ vai marcar um golzinho, no mínimo um gol. E a gente precisa vencer, é clássico. O clássico é um campeonato à parte, é uma guerra à parte. E que o clássico é pau a pau. Por mais que o Atlético esteja lá embaixo, o Cruzeiro esteja lá em cima, acho que vai ser 50-50, né? Porque o clássico como fala, fica 50-50, não tem nem melhor nem pior. Os times ficam na mesma qualidade e eles vão até com mais empenho durante o jogo, nas jogadas. É um jogo mais aguerrido, não é aquele jogo morto com o último colocado do Campeonato Brasileiro. Não, o clássico é diferente. Então, 2-0 Cruzeiro hoje, e o Cruzeiro precisa vencer e convencer. E se perder para o Atlético, é uma vergonha perder para o Atlético com o elenco que a gente tem, com o investimento que a gente tem, com a história que a gente tem. Beleza? Tamo junto.